Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro de Joel, no capítulo 1, no verso de número 3, está escrito: Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a transmitam a seus filhos, e os filhos destes à geração seguinte. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quando nós meditamos sobre essa porção da palavra, a primeira coisa imediata é que isso retrata uma passagem da vida do povo daquela época, cujo profeta Joel foi usado por Deus para dar uma orientação específica. Eles viveram tempos difíceis e era necessário que isso fosse recordado. Quando nós comparamos isso com outros trechos da palavra, nós também somos instruídos a falarmos da palavra para os nossos filhos no caminho, enquanto nós caminhamos com eles, ao sentar ou levantar, que não se apartasse da nossa boca o livro da lei e que a gente falasse sobre ele o tempo todo. Aqui nesse trecho tem um detalhe específico, de contar aos filhos, instruir os filhos para que eles contem para os netos e assim sucessivamente para as gerações futuras. Só que quando a gente compara isso com a realidade, a gente percebe que algumas crianças hoje chegam na escola e frequentam os primeiros anos das escolinhas sem saber, por exemplo, formular uma frase para dizer que precisa ir ao banheiro, ou formular uma frase para pedir ajuda para que o cordão do calçado seja amarrado, ou ainda para que um lápis seja apontado. As crianças estão chegando nas escolas sem a habilidade de conversar. Isso é um sintoma do quanto que os pais dessas crianças falam com elas, ou seja, não falam. Se as crianças não são estimuladas a conversar, elas não saberão falar sequer. Existe uma geração negligenciada nesse sentido. Os pais não estão falando com os seus filhos, estão preocupados demais com qualquer outra coisa, e a gente sabe que a lista de concorrentes, com a atenção dos nossos filhos é imensa. Tem o celular, as redes sociais, as maratonas de filmes e séries, tem tanta coisa concorrendo que às vezes os pais não têm mais tempo para conversar com os seus filhos, nem sobre as coisas do dia a dia, quem dirá sobre a palavra de Deus. E o que fazer com uma geração que foi privada, primeiro da conversa com os pais e depois do suprimento que todo o relato bíblico traz para a vida das pessoas, em termos de instrução, em termos de alimento, em termos de direção, de sabedoria, em termos de revelação, de profecia. O que acontece com uma geração privada, uma geração que fica carente desse tipo de contato de pais que conversam com os filhos, que os estimulam a conversar futuramente com os netos e assim sucessivamente, não só sobre as coisas da vida cotidiana e passageira, mas principalmente a respeito das coisas eternas. Isso é uma coisa para a gente meditar, que é muito importante, sobre essa palavra que eu oro. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse precioso alerta ao nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor Deus, há mais de 1000 dias, orando diariamente, Senhor, para que o Senhor encontre no nosso coração o espaço necessário para aperfeiçoar o Teu poder na nossa fraqueza. De nós mesmos, nós não conseguimos, Senhor, mas o Senhor é poderoso para concluir a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos até a 1000ª geração. O Senhor continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. A Tua palavra continua sendo viva, verdadeira e fiel. E hoje, Pai, nós temos a oportunidade de dizer isso com a nossa própria voz. Nós Te louvamos e Te agradecemos, bendizemos e reconhecemos que só o Senhor é Deus. E que nós queremos, do fundo do nosso coração, Pai, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, não só na nossa geração, mas na vida dos nossos filhos, de cada um dos nossos parentes, amigos e irmãos, e também nas gerações futuras, Pai. Então nos ajuda, Senhor, a ter mais ousadia para falar com os nossos filhos e para estimulá-los a falarem também, não só das coisas passageiras e corriqueiras, mas principalmente das eternas, que estão em Cristo Jesus.
porque a tua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. E é isso que nós queremos viver, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.